Nesse vídeo, vamos analisar os principais indicadores do Fiagro GCRA11 e detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta aí desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. O objetivo aqui do vídeo é a gente analisar os principais indicadores do Fiagro GCRA11 e também detalhar as informações disponibilizadas no seu relatório gerencial. Portanto, investidores, vale deixar o disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda deste Fiagro. Nós estamos aqui analisando, esse fundo a caráter educacional. O objetivo é trazer para você todas as informações necessárias que você precisa para tomar a sua melhor decisão de investimento. Sendo assim, usem essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, antes da gente começar, se você aí não sabe o que é um tipo de Fiagro, aqui no canal nós já gravamos um vídeo explicando tudo sobre fundos de investimentos do agronegócio. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês. Bom, hoje vamos analisar o Fiagro GCRA11. Ele é um fundo composto de certificados de recebíveis. Comparado aí com um fundo imobiliário, ele é equivalente a um fundo de papel. Para a gente começar a nossa análise, eu separei e dividi esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, eu vou detalhar para vocês os indicadores mandatórios, ou seja, todos os indicadores que nós investidores devemos analisar na hora de escolher um Fiagro. Na segunda parte, eu coloquei aqui os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro, que possui na sua carteira certificados de recebíveis. E por último, nós vamos analisar todos esses indicadores na prática, utilizando o site da Status Invest e também o relatório gerencial deste Fiagro. Dando início então à nossa análise, a gente vai começar falando aqui primeiro dos indicadores mandatórios. E eu separei 4 principais indicadores. Eu estou falando aqui da administração do fundo, ou seja, a empresa que faz a gestão e a administração deste Fiagro. O próximo indicador que nós vamos olhar é o tamanho desse fundo, a quantidade de patrimônio que ele tem dentro da sua carteira. Na sequência, a gente vai falar da liquidez, que é a facilidade de nós investidores vendermos e comprarmos as nossas cotas. E por último, e mais importante, nós vamos analisar aqui o indicador P sobre VP, que vai mostrar para nós investidores se o preço dessa cota está alta ou baixa em relação ao valor de patrimônio desse fundo. Em resumo, investidores, esses são os principais indicadores, os indicadores que eu chamei aqui de mandatórios, que a gente sempre deve analisar para escolher um Fiagro. Porém, eu também separei aqui outros 4 indicadores, que nesse caso a gente vai utilizar para analisar um fundo que possui na sua carteira contratos de recebíveis. Primeiro, a gente vai falar aqui da diversificação dos contratos de CRI e CRA. Essa informação ela é importante, pois protege nós investidores, principalmente na distribuição de dividendos. O segundo indicador é a distribuição no PL. O que esse indicador quer dizer? Qual é o percentual de contratos de CRI e CRA dentro do patrimônio líquido desse Fiagro? O próximo indicador a analisar é a inadimplência. E por último, nós vamos falar aqui dos indexadores, que é a taxa de remuneração desses contratos de recebíveis. É muito importante nós como investidores analisarmos aqui os indexadores, pois a remuneração ela protege a nossa carteira. Por exemplo, se esse contrato de recebível ele estiver atrelado ao CDI, vai proteger nossa carteira contra uma alta na taxa de juros. Porém, existem contratos de recebíveis que são atrelados à inflação, ao IPCA ou em algum outro indexador, e neste caso vai proteger a nossa carteira contra uma alta da inflação. Dito isso, investidores, estes são os principais indicadores que a gente deve sempre olhar para esse tipo de Fiagro. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, não se preocupe, nós vamos analisar cada um deles na prática aqui no site do Status Invest e
no relatório gerencial desse fundo. Bom, vamos iniciar a nossa análise aqui, começando pelo Status Invest. Eu já estou aqui com o Fiagro GCRA11. Atualmente ele é negociado na B3 pelo valor de R$ 93,82. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu aqui para os cotistas o equivalente a 15% em dividendos. E vale destacar que nos últimos 12 meses ele teve uma desvalorização de 9%. Uma informação importante que eu gosto de compartilhar com vocês fica aqui na tabela de dividendos. Aqui a gente consegue perceber, investidores, que esse Fiagro ele distribui dividendos mensalmente. E isso é um ponto positivo para nós. Começando a nossa análise, vamos dar uma olhada em quem faz a gestão desse fundo. A empresa que faz a administração desse fundo é a corretora Singularity. A Singularity ela é bem conhecida aí no mercado por fazer a administração de diversos fundos, inclusive fundos imobiliários. Eu não tenho nenhum feedback negativo para compartilhar com vocês sobre essa corretora. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos indicadores desse Fiagro. Começando pelo tamanho desse fundo, aqui do lado a gente tem o valor patrimonial. Atualmente, esse fundo possui um patrimônio de 171 milhões, e esse valor está dentro da média de mercado. Falando agora da liquidez, a liquidez diária desse fundo gira em torno de R$ 270 mil. Isso quer dizer, investidores, que diariamente é negociado um valor de R$ 270 mil em cotas lá na Bolsa de Valores. Lembrando que essa informação lá é importante para nós investidores, pois mostra a facilidade de nós vendermos ou comprarmos as cotas desse Fiagro. Falando do próximo indicador, que é o P sobre VP, esse indicador ele vai pegar o preço da cota e dividir pelo valor patrimonial por cota. E o resultado dessa divisão vai mostrar para nós investidores se essa cota está sendo super ou subvalorizada no mercado. Em linhas gerais, investidores, se o resultado dessa divisão ela for igual a 1, isso significa que o valor da cota está equivalente ao valor patrimonial. Quando o resultado é abaixo de 1, isso significa que a cota está sendo negociada abaixo do valor de patrimônio. E isso representa uma oportunidade para nós investidores. Porém, o contrário também é verdadeiro. Se o resultado for acima de 1, significa que o mercado está supervalorizando essa cota. Então esse indicador ele serve para nós como um norte para mostrar se vale a pena comprar agora ou não. Porém, como eu sempre digo, é importante também analisar o contexto geral desse fundo e não levar apenas em consideração a utilização desse tipo de indicador. Em linhas gerais, investidores, esses são os principais indicadores que nós devemos analisar em um Fiagro. Esses são os indicadores mandatórios. Agora a gente vai falar dos indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. Geralmente aqui no site do Status Invest, eles compartilham conosco as informações contábeis e também a carteira desse Fiagro. Porém, essas informações não estão atualizadas aqui no momento, mas isso não é um problema, pois aqui na seção de comunicados a gente tem acesso a todas as informações que o gestor disponibiliza para os investidores. E eu recomendo muito que vocês sempre analisem aqui o relatório gerencial. Vamos lá dar uma olhada no relatório gerencial desse Fiagro. Aqui no relatório gerencial a gente tem acesso a todas as informações mais atualizadas deste fundo. Aqui nós temos informações, por exemplo, do nome do gestor, a empresa que faz a administração, o início desse fundo, que foi em agosto de 2021, o número total de cotas emitidas, o dividend yield dos últimos 12 meses, a quantidade total de cotistas e também aqui as taxas de administração. Esse relatório gerencial ele tem basicamente 37 páginas e não é o foco aqui do vídeo a gente analisar todas elas. Vamos direto lá para a parte portfólio desse Fiagro. Aqui na carteira consolidada a gente vai ter acesso a todos os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. Começando aqui pela diversificação, a gente pode perceber que esse fundo ele está muito bem diversificado. Ele possui muitos contratos dentro do seu portfólio. E esse é um ponto positivo aí para o gestor desse fundo. Além da quantidade de certificados de recebíveis, nós investidores também devemos olhar o setor, a diversificação por setor. Então a gente pode perceber que o gestor desse fundo ele vem fazendo um excelente trabalho. Ele vem diversificando em diferentes setores do agronegócio. E isso traz uma segurança adicional para nós investidores. Além dos setores, a gente também tem aqui diferentes companhias em que esse Fiagro está investindo. E aí fica mais um ponto positivo para o gestor. Em resumo, nós estamos falando de um Fiagro que está muito bem diversificado em certificados de recebíveis. Também estamos falando de um Fiagro que está bem diversificado em diferentes companhias e, além disso, diferentes setores.
Então, essa é uma excelente notícia para nós que estamos pensando em investir neste Fiagro. E para a gente fechar agora a nossa análise na parte de diversificação, a gente deve olhar aqui para o percentual do PL para cada um desses certificados de recebíveis. Essa distribuição do patrimônio líquido em diferentes certificados de recebíveis, ela é importante, pois sempre que um fundo, um gestor, ele concentra um percentual muito grande do patrimônio em um único contrato, isso pode gerar problemas para nós investidores. Pois se, por exemplo, um contrato que possui aqui 50% do PL, se ele apresenta algum problema de inadimplência, vai impactar diretamente o nosso recebimento de dividendos. Portanto, é importante a gente sempre dar uma olhada aqui nesses números. Em linhas gerais, esse fundo está bem diversificado. Obviamente que ele poderia distribuir melhor o PL, principalmente aqui desses 5 primeiros certificados de recebíveis. Porém, em linhas gerais, ele está bem diversificado. Aqui nessa tabela, nós também temos acesso aos indexadores. E esse fundo, ele basicamente diversifica entre CDI e também entre IPCA. Ou seja, esse fundo, ele vai proteger a nossa carteira contra oscilações na taxa de juros e também contra uma alta da inflação. E este balanceamento entre indexadores também é um ponto positivo para nós investidores. Aqui mais para baixo no relatório, investidores, a gente tem acesso à diversificação geográfica, onde estão as empresas em que esse fundo está investindo. E aqui embaixo a gente tem uns gráficos interessantes. Aqui embaixo nós temos um gráfico de indexador bem interessante. Ele mostra para nós que 62% dos contratos de recebíveis, dos certificados de recebíveis, estão atrelados ao CDI e 37% ao IPCA. Aqui ao lado nós temos a diversificação por setor, ilustrada de forma gráfica. Descendo um pouco, a gente tem outras informações importantes também. Informações como o prazo médio da duração dos contratos, onde a maior parte dos contratos aqui tem a duração entre 1 ano e meio e 2 anos. E também aqui um resumão dos ativos. Como eu mencionei lá no início do vídeo, esse tipo de Fiagro aqui, ele é predominantemente baseado em certificados de recebíveis. Em linhas gerais, investidores, essas são as principais informações que nós temos aqui acesso nesse relatório gerencial. Vale destacar, investidores, que faltou a gente analisar o indicador de inadimplência. Porém, eu dei uma olhada geral aqui nesse relatório e não encontrei nenhuma informação em relação à inadimplência. E isso vem sendo bem comum nas nossas análises dos outros ativos de fundos de Fiagro. Vale destacar que o Fiagro ele foi aprovado pela B3 lá em 2021, ou seja, é uma modalidade de investimento super recente. Portanto, é bem comum a gente ainda não ter acesso, não existirem ainda informações sobre inadimplência. Porém, de qualquer forma, é importante a gente sempre monitorar e analisar essas informações mensalmente nos relatórios gerenciais. Fica essa dica aí para vocês. Em resumo, investidores, essa é a análise mínima que você deve fazer na hora de escolher um excelente Fiagro para investir. Agora vem aquela pergunta: analisando todos esses indicadores, é garantia de sucesso nos investimentos? É claro que não, Pois investir sempre tem um risco atrelado. E cada investimento tem o seu tipo de risco. Como a gente está falando hoje aqui de um Fiagro ele é muito parecido com um fundo imobiliário, ou seja, ele vai ter todos os riscos que um fundo imobiliário também possui. Porém, por se tratar de um fundo que investe no agronegócio, ele vai ter alguns riscos adicionais. Um risco adicional de um investimento no agronegócio é basicamente o clima. Se o clima estiver bom ou ruim, ou se a gente tiver mais chuva ou menos chuva, isso impacta diretamente a produção agrícola e, por consequência, vai afetar também o nosso Fiagro. Além disso, a gente pode ter problemas também de uma crise no Brasil ou até mesmo uma crise global, que impacta diretamente o consumo de alimentos e, obviamente, por consequência, impacta também o nosso investimento no agronegócio. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês, investidores, é que sempre avaliem os riscos de cada um dos investimentos. Então é importante que você, como investidor, entenda os riscos e balanceie a sua carteira, ou seja, diversifique os seus investimentos com o objetivo de proteger a sua carteira e o seu patrimônio de eventuais problemas que esses investimentos podem trazer. De forma resumida, investidores, nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Diversifique sempre. Esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixa um like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP
E esta aqui é a tríade.